vocês da organização da aula de hoje. Então, tem só 2 momentos. Eu vou só começar o início da aula fazendo um exemplo realístico, né, sobre o movimento de arrasto, né, inercial que a gente tinha visto na aula passada. A gente só fez as derivações, né, das equações de movimento, equações de velocidade, mas não fez nenhum exemplo real, né? Então eu vou começar fazendo um exemplo de movimento no arrasto inercial e depois a gente vai passar para o conteúdo da aula propriamente dita de hoje, que basicamente é mostrar algumas leis de conservação, né? Então a gente vai ver lei de conservação de momento angular, momento linear, depois vamos definir momento angular, em que condições o momento angular vai ser conservado. E a gente vai começar, então, a definir campo de força conservativo para a próxima aula, então, a gente especificar que condições a energia mecânica, né, a energia do sistema vai ser conservada. Então, o foco da aula de hoje é mais das leis de conservação, né, tanto do momento linear quanto angular, e também quanto à conservação da energia mecânica, começando a definir, então, forças conservativas, né, campos de força conservativa. Então, só para, antes de começar a questão das leis de conservação, a gente vai analisar com um caso, um exemplo realístico, né, de um movimento num meio onde eu tenho arrasto inercial, né, que, como a gente comentou na aula passada, é proporcional, né, à força resistiva, ela é proporcional ao quadrado, né, da velocidade da partícula. A gente comentou que, basicamente, isso acontece, né, esse tipo de força resistiva é dominante quando a gente tem altas velocidades, né, enquanto que se as velocidades são baixas, né, e dimensões pequenas do corpo, o arrasto viscoso é mais importante. Então, aqui eu vou analisar o caso realístico, né, da frenagem na água, então o meio onde esse arrasto vai se dar é na água, né, de uma bala, né, um projétil de uma pistola automática, né, .38. Né? Então, só que tem os dados, né, da bala, a bala da pistola tem da ordem de 6,2 gramas, né, as dimensões da bala é calibre 9 milímetros, né, então o diâmetro é 9 milímetros por um comprimento que é de 23 milímetros, né. Então, são as dimensões da bala, a sua massa, né, e o meio que a gente vai ter o arrasto é a água. Né? A velocidade típica de disparo desse tipo de pistola automática é 290 metros por metro por segundo, ou seja, é da ordem de 3,10 na 2, né, metros por segundo é a velocidade típica, né, na ordem de 300 metros por segundo, certo? É bem alta, né, se vocês transformarem isso para quilômetros por hora, é super alto, né? É 300 vezes o fator de conversão, que é um fator 3 quase. Para isso, sobre a bala, né, os dados do meio, então eu tenho uma água, a gente vai precisar saber a densidade volumétrica da água, né, que é 1.000 kg por metro cúbico, né, aliás, 3 kg por metro cúbico. Só para a gente ver qual tipo de arrasto vai ser dominante, né, a gente vai precisar também saber informação sobre o coeficiente de viscosidade da água, né. No caso da água, então, o coeficiente de viscosidade é 10 na menos 3 kg por metro por segundo. Essas são as informações sobre a densidade e o coeficiente de viscosidade da água. Aí a primeira pergunta que a gente vai ter que se responder é qual dos atritos, né, quais dos tipos de arrasto vão dominar neste caso, né, nessa bala com alta velocidade, né? A gente vai saber quais deles vão dominar a viscosidade, o arrasto viscoso ou o arrasto inercial. Lembrando que o viscoso é linear na velocidade e o inercial é quadrático na velocidade. Né? A gente vai saber qual domina, né, calculando algo que a gente chama de número de Reynolds. Tá? O que é o número de Reynolds, basicamente? Eu vou chamar de RE. Tá? É basicamente a razão dos módulos da força de arrasto inercial pelo módulo da força de arrasto viscoso.
Lembrando que a força de arrasto inercial depende do quadrado da velocidade e também das propriedades do corpo na forma da densidade, da área de seção transversal, né, do corpo. E no caso do viscoso, né, a gente tem a linear com a velocidade e dependente da coeficiente de viscosidade e também do tamanho linear do corpo. Se eu faço a razão, né, dos dois módulos, como a gente viu na aula passada, né, para esses dois tipos de arrasto, a gente vai ver que o número de Reynolds vai depender desta maneira, né? A gente tem a densidade, velocidade e o comprimento linear, né, a dimensão linear do objeto, dividido pelo coeficiente de viscosidade. Então, sabendo o número de Reynolds, né, eu vou saber qual tipo de arrasto é dominante para esse caso particular, né? Ou o inercial ou o viscoso. Então, aqui eu vou calcular quanto é que é o número de Reynolds para o caso particular da bala se deslocando na água, né? Então, aqui eu coloquei a densidade da água, 10 na 3 kg/m3, a velocidade da bala, que é da ordem de 3, 10 na 2 metros por segundo, o comprimento linear, né, a dimensão linear do objeto, que no caso da bala é dado pelo diâmetro, né, da bala, né, que é 9 milímetros. 9 milímetros em SI é 9, 10 na menos 3, né, metros. E finalmente a viscosidade da água, que é 10 na menos 3 kg por metro vezes segundo. Esse é o número de Reynolds é adimensional, né? Se eu olhar as potências de 10 aqui, está claro que as potências de 10 que eu vou ter é 10 na 6, né? Eu tenho 10 na 3, 10 na 2, com 9 que é quase 10 na 1. Então, a gente tem da ordem de 10 na 6, né? Para o número de Reynolds. 10 na 6, então, é 1 milhão, né? Isso significa que, para esse caso particular, bala, com essa velocidade na água, né, o módulo da força de arrasto inercial é 1 milhão de vezes maior que o módulo de arrasto viscoso. Então, está claro que a nossa conta aqui realística, né, vai utilizar apenas a expressão da força de arrasto inercial, que é a que vai dominar neste caso. Então, dá para ver claramente que o número de Reynolds é proporcional à velocidade, né? Então, se eu estou com altas velocidades, como a gente viu na aula passada, a força de arrasto inercial é o arrasto dominante, né? Certo? Agora, que a gente sabe que é o arrasto inercial dominante, a gente vai ter que calcular explicitamente, né, quanto é que é o fator K, né? Lá, na verdade, qual é que é o fator de proporcionalidade entre a força de arrasto, né, e o quadrado da velocidade, né? Então, quanto é que vale aquela constante de proporcionalidade K que a gente comentou na aula passada, que a gente analisou na aula passada. Então, só para lembrar, a força de arrasto inercial, né, aponta em sentido contrário à direção da velocidade, na forma do V-chapéu, né, versor V-chapéu, quadrático na velocidade e a constante de proporcionalidade massa vezes K, né? A gente colocou a massa para ficar mais fácil, né? Para ver o cancelamento das massas quando a gente utiliza essa expressão da força na segunda lei de Newton, né? Mas basicamente o que a gente precisa é determinar quanto é que é a constante K de proporcionalidade. Lembrando que a constante de proporcionalidade, para mim aqui vai ser massa vezes a constante K, né? No caso do arrasto inercial, né, a gente mostrou que da fenomenologia, né, das forças de arrasto, isso é um meio, né, a constante de arrasto, que vai depender mais ou menos, dependente da forma do objeto, né, a densidade do meio, onde o corpo está se deslocando, né, a área de seção transversal, né, ou seja, um corte transversal, olha que a área do corte transversal, a direção de movimento, né, e, claro, o V quadrado. Então, tá claro aqui quem deve ser a constante de proporcionalidade, né? Então, M vezes K deve valer 1/2 o coeficiente de arrasto ρA, né? Explicitamente. Como a gente está trabalhando com uma bala, né? A área de seção transversal A da bala vai ser a área de seção transversal que vai nos dar um círculo, né? A área do círculo, né? A área do círculo é π vezes o raio desse círculo ao quadrado,
No caso, nossa informação é sobre o diâmetro da bala, né? Que é um 9 milímetros, né? Então aqui eu só estou reescrevendo a área de seção transversal em termos do diâmetro D, né? Ou seja, o diâmetro D é o dobro, né? 2 vezes o raio, certo? Então o raio é a metade do diâmetro, então eu consigo reescrever a área de seção transversal em termos do diâmetro. Então eu tenho π sobre 4d ao quadrado, onde d é o diâmetro. O coeficiente de arrasto para objetos que têm a forma, né, esférica, que é o que eu estou assumindo aqui, né, o coeficiente de arrasto é da ordem de 0,5. Então, estou fazendo toda a fenomenologia, né, associada à bala. Então, o coeficiente de arrasto típico é da ordem de 1,5, né, por aí. Então, a o m vezes k é 1,5 c rho a, e aqui, então, eu estou m vezes k, e isso é 1,5 c rho a. Então, aqui eu estou colocando explicitamente quanto é que é a área de seção transversal, π sobre 4d ao quadrado. O coeficiente de arrasto é 1,5. Então, isso significa, vou passar a massa para o lado direito, né? Então, eu consigo determinar explicitamente, no nosso caso, quanto é que é a constante de proporcionalidade K. Lembrando que o K, ele vai entrar tanto na equação de movimento quanto nas equações de velocidade, né? Que a gente derivou na aula passada. Esse é o parâmetro importante, é o único parâmetro, na verdade, que nós temos que calcular para saber a dinâmica do objeto, né? Sujeito a arrasto, né? Então, aqui está tudo escrito, o parâmetro K está escrito em termos da densidade da água, massa da bala e o diâmetro da bala, explicitamente, né? Agora, vamos calcular numericamente quanto é que é para os nossos dados, né? Quanto é que vale o coeficiente K, né? Então, aqui eu tenho π sobre 16, a densidade da água, que é o 10 na 3, né? Quilograma por metro cúbico. O diâmetro da bala, que é 9 milímetros, então 9 10 a menos 3 metros, né, ao quadrado. A massa da bala, a gente mostrou, né, 6,2 gramas, então isso em SI é 6,2 10 a menos 3 quilogramas. Sempre a nossa conta, as nossas contas todas são colocadas no sistema internacional, né? Converto todas as quantidades para o sistema internacional. O coeficiente K, como a gente consegue ver aqui, ele vai ter, nesse nosso caso de coeficiente no arrasto inercial, o coeficiente K vai ter unidades de inverso de metro, né? Ou seja, inverso de comprimento é a dimensão dele, né? Numericamente aqui vai dar 2,57, da ordem de 2,6, né? Inverso de metro. Então a gente conseguiu já calcular quanto é que é o K. Para o caso particular que a gente está analisando, bala sendo disparada na água, né? Agora eu vou calcular o fator de atenuação, que foi que a gente derivou no final da aula passada, né? Lembrando o que é o fator de atenuação, né? O fator de atenuação é qual é a distância que eu percorro num meio onde eu tenho um arrasto inercial, que é quadrático na velocidade, a força resistiva, né? A distância que eu tenho que percorrer no meio para que a velocidade inicial V0 caia por um certo fator, né? Então, a gente mostrou na aula passada qual é que é o fator de atenuação para a velocidade diminuir por fator 10 e fator 100 dentro de um meio com arrasto inercial, né? Então, basicamente, o fator de atenuação nos dá a distância de freamento, né? Freamento da bala por alguma ordem de grandeza. Então, a gente mostrou na aula passada, por exemplo, que para a velocidade inicial V0, que no nosso caso é os 290 metros por segundo, né? Cair uma ordem de grandeza, ou seja, por um fator 10, né? A distância percorrida dentro desse meio, ou seja, na água, né? É logaritmo de 10 dividido pelo coeficiente K, certo? Então, no nosso caso, o coeficiente de atenuação, né? Correspondente, né? Qual é que é o deslocamento que eu vou ter que percorrer nesse meio para que a bala diminua a sua velocidade de 290 metros por segundo, né? Quando ela sai da pistola, né, para chegar num fator 10 a menos, ou seja, 29 metros por segundo, né, é dado pela expressão que a gente derivou na aula passada, né? O deslocamento logaritmo de 10 dividido pelo coeficiente K, né? Então, o logaritmo de 10 é da ordem de 2,30, né, 2,3, dividido pelo K, né, que a gente acabou de calcular realisticamente, né, fator numérico, 2,57 por metro, né?
Então, o deslocamento ΔX nesse meio tem que ser da ordem de 0,89 metros, ou seja, isso é menos de 1 metro. Então, se a bala se desloca menos, quando a bala se desloca menos de 1 metro, ou seja, 0,89, né, 0,9, 90 centímetros, né, na ordem de 89 centímetros dentro da água, a velocidade já cai por um fator 10. A gente também calculou quanto é que é o deslocamento dentro do meio para que a velocidade caia por duas ordens de grandeza, ou seja, por um fator 100. No nosso caso, então, a velocidade para um fator 100 vai diminuir de 290 metros por segundo para 2,9 metros por segundo. 3 metros por segundo, 2,9 metros por segundo, a bala deixa de ser letal, né? A velocidade já baixou para velocidades muito pequenas que já não fazem dano, né? Então, o ΔX correspondente, né? A gente calculou na aula passada, isso é 2 vezes logaritmo de 10 sobre K, ou seja, basicamente é 2 vezes o 0,89 metros, né? Isso dá, então, 1,80 metros. Então, em menos de 2 metros, né? A bala dentro da água, né? Ela já vai diminuir fator 100, ou seja, já vai estar em velocidades que já não tem mais perigo, né? Já está com velocidades bem baixas, né? Claro que se eu mudasse o meio, né, para meio mais denso, por exemplo, que a água, a distância percorrida para diminuir a mesma quantidade de velocidade vai ser menor, né? Então aqui, quando a gente está colocando bala no meio, né, a gente mostra que para poucos metros dentro da água, a velocidade da bala já se reduz a valores que não são mais letais, né? Isso é um caso, né, para um tipo de pistola automática, né? Mas a conta pode ser feita para outros meios e também para outros tipos de projéteis, né? Então aqui eu só estou mostrando um artigo que é o artigo do professor Lang, né? Onde ele analisa vários fluidos, né, além da água e diferentes tipos, né, de projéteis, né? Então aqui, por exemplo, o título desse artigo dele é a frenagem de projétil no meio fluido, né? Qual é que seria a distância dentro da água, por exemplo, percorrida por um projétil calibre .50, que é mais grosso, né? Que esse que a gente viu aqui, que é o .38, né? E claro, você consegue ver que a massa é bem maior, né? Que são 50 gramas, né? Certo? E a velocidade, claro, bem mais alta. Então, nesse artigo, ele compara vários tipos de calibre, né? E as distâncias de atenuação, né, no meio, no caso da água, né, referente a projéteis. Ele usa basicamente as derivações que a gente fez na aula passada, né, de quanto equivale o valor da velocidade em termos do deslocamento, onde o parâmetro principal é o parâmetro K, certo? Então, esse exercício aqui é só para a gente aprender como, numericamente, né, obter os parâmetros, no caso das forças resistivas, né, os arrastos inerciais e viscosos, né? E também a definição do número de reinos, que vai nos dizer qual dos tipos de arrasto é dominante, né, no teu caso particular. Mas lembrando sempre que se as velocidades são altas, basicamente o que está dominando é o arrasto inercial quadrático na velocidade. E aí a gente vai para a aula, o conteúdo da aula novo, né, hoje, que é a derivação sistemática dos teoremas de conservação. Então a gente vai analisar, no caso, partícula única, que é o que a gente está fazendo agora, né, quais são as quantidades conservadas, né, para uma partícula única, em que condições as quantidades dinâmicas são conservadas, né? Então, em que condições o momento linear da partícula vai ser conservado, em que condições o momento angular da partícula vai ser conservado e em que condições a energia mecânica ou a energia da partícula ou do sistema de partículas vai ser conservado, né? Então, vamos começar então com a conservação de momento linear, né? Então, aqui, quando eu falo momento, eu estou especificamente falando de momento linear, né? Certo? Lembrando que o vetor momento linear é a massa da partícula multiplicada pelo seu vetor velocidade, né? Instantânea, o v, né? Vetor v. Tá? Então, para uma partícula livre, por exemplo, a gente sabe que ele não está acelerado, né?
e significa pela segunda lei, lembrando que a força resultante está associada com a taxa de variação temporal do momento linear, né? Então, para uma partícula livre, a gente sabe que a derivada temporal do momento linear, porque a gente consegue escrever a segunda lei desta forma, né? Força resultante é igual à derivada do vetor momento linear, né? A gente sabe que para uma partícula livre, né, onde a resultante das forças são nula, né, sobre a partícula, a gente tem P ponto igual o vetor nulo, ou seja, a derivada do vetor momento igual a zero, e significa se a derivada temporal do vetor momento, né, for zero, significa que o vetor momento é um vetor constante. Tá? Então, a gente aqui deriva a primeira lei de conservação, que é a conservação de momento linear. Né? Então, o momento linear P, né, é conservado quando a força total, ou a força resultante, né, sobre a partícula é nula. Então, partículas livres, ou seja, aquelas que estão sujeitas à força resultante nula, né, vão conservar, vai ter momento linear conservado. Certo? Partícula livre conserva momento linear, certo? Aqui o vetor momento, né, o P completo, é conservado no caso da partícula livre. Eu ainda posso ter casos particulares onde alguma componente, por exemplo, cartesiana, ou uma componente numa determinada direção do momento linear é conservado. Tá? Então, vamos supor que, num caso particular, né, a força resultante é não nula, então o vetor força é diferente de zero, né? Mas tem uma direção espacial em que a componente da força projetada nessa direção espacial, né, é zero, certo? Um componente numa determinada, da força resultante numa determinada direção é nula, tá? E o vetor unitário nessa direção eu vou chamar de E chapéu D. Então, E chapéu D vai ser o vetor unitário que aponta na direção onde a força resultante é nula, tá? Então, eu sei que, nesse caso particular, a projeção da força resultante, né, nessa direção D, né, é zero. Isso matematicamente é isso, né? A projeção de vetor numa determinada direção espacial é dada pelo produto escalar, né, da força pelo vetor unitário nessa direção. Tá? Isso aqui é a forma de calcular a projeção da força resultante nessa direção D. Então, esse produto escalar tem que dar zero, significa que a projeção é nula nesta direção. Bom, se a força resultante é nula nessa direção espacial específica, direção D, que pode ser qualquer direção, não precisa ser uma direção cartesiana especificamente, né? Eu vou ver qual é a implicação disso para o momento linear da partícula, né? O vetor momento, né? Bom, então, lembrando que se a força resultante pela segunda lei é a derivada do momento, eu posso reescrever esta condição aqui, de componente nula na direção D, como este produto escalar, né? Eu troco a força resultante por a derivada do momento, que é a segunda lei de Newton, né? Escalar versor ED, isso igual a zero, certo? Lembrando que P ponto é a derivada temporal do momento, certo? Aqui a gente tem, então, tem um produto escalar de dois vetores, um é a derivada do momento e o escalar com o versor ED, certo? Eu só vou fazer uma janelinha matemática aqui para reescrever esse produto escalar, dPdt escalar ED, de outra forma, né? Então, aqui só uma observação, né? Se eu derivar, por exemplo, o produto escalar P escalar E, onde E, lembrando que o E é um versor que aponta numa certa direção espacial, ou seja, um vetor constante, certo? Ele não muda nem de módulo, que é módulo 1, né? E não muda de direção e nem em sentido. Só o vetor momento pode variar temporalmente. Então, a derivada temporal desse produto escalar PE é a regra do produto, né? A regra da derivada do produto, né? Eu derivo o primeiro momento escalar versor, mais mantenho o P vezes o produto escalar, né? Com a derivada do versor, certo? Lembrando que a derivada temporal do versor é nula, porque ele é um vetor constante, né? Então, a derivada temporal do vetor constante é zero. Então, eu consigo mostrar rapidamente, né, que o que está aparecendo aqui na equação da dinâmica, né, na equação
projeção nula numa certa direção, que é a direção D, né? Pode ser reescrito, esse produto escalar pode ser reescrito como produto escalar, a derivada do produto escalar P vezes Z e chapéu. Daqui para cá, então, eu usei esta propriedade aqui da derivada do produto. Tá? Bom, eu fiquei com isso. Eu tenho, então, a derivada do produto P escalar ED igual a zero. Isso lá vem lá de cima, né, da componente naquela direção ser nula, da força resultante. Né? Isso significa que esta quantidade aqui é um vetor constante, ou uma quantidade constante. Né? Na verdade, uma quantidade constante. Né? A derivada temporal deste produto escalar ser nulo significa que este produto escalar aqui é uma quantidade conservada. Né? O que é essa quantidade aqui que está sendo conservada temporalmente? Né? P escalar E chapéu constante. Aqui é a projeção, basicamente, do vetor momento linear na direção D, né? Na definição do produto escalar, interpretação de produto escalar. Isso significa que a componente na direção D do momento linear é uma constante de movimento. Então, aqui eu tenho uma segunda lei de conservação, né? Mesmo que a força resultante seja não nula, mas uma ou mais direções espaciais tem projeção nula da força resultante, nessa direção, a componente nessa direção do momento linear da partícula também vai ser conservada, apesar que a força resultante, né, seja não nula, ou seja, eu não estou com o caso de partícula livre. Né? Então, eu ainda posso ter alguma componente do momento linear sendo conservado, se claro, se eu tenho alguma direção espacial ou algumas direções espaciais onde a força resultante tem projeção ou componente nula. Né? Isso, então, são as duas leis de conservação básicas para momento linear, tanto para a partícula livre quanto para a partícula não livre, com alguma direção onde a força resultante tem a componente zero. Agora a gente vai ver a questão da conservação, né, do momento angular. Então eu vou definir momento angular de partícula única, depois vamos ver as condições em que o momento angular é conservado. Então, o momento angular da partícula, né, eu vou denotar por o vetor L maiúsculo, né, então L maiúsculo é o vetor momento angular de partícula única. Tá, para o momento angular, aí tem que ficar algo bem especificado, tem que sempre lembrar disso, né? O momento angular de uma partícula, ele depende de onde está localizada a origem do sistema de coordenadas. Tá? Então, toda vez que eu estou enunciando um momento angular e torque de uma partícula ou de um sistema de partículas, esse momento angular ou esse torque é relativo ao meu centro do sistema de coordenadas. Tá? Então, aqui eu estou mostrando só esquematicamente, eu tenho uma partícula de massa m, cujo vetor velocidade é o vetor v, a velocidade instantânea, e eu estou localizando esta partícula para um sistema de referência que eu estou colocando aqui, né? Então, por exemplo, estou usando o sistema de referência cartesiano, né? Com coordenadas cartesianas, x, y, z. Aqui eu estou explicitando onde é que está a origem do sistema de coordenadas. A origem é chamada O, né? A origem O desse sistema de coordenadas. A partir da origem desse sistema de coordenadas, ou com o sistema de coordenadas inercial, eu vou localizar as posições da partícula M, né, a partir do seu vetor posição R. Tá? Então, eu sei exatamente onde está a origem do meu sistema de coordenadas e as localizações da partícula estão dadas pelo seu vetor posição e a velocidade da partícula referente a esse sistema de referência é V. Tá? Então, se eu sei a origem do sistema de coordenadas, aí sim eu consigo enunciar, definir o momento angular. Tá? Então, o momento angular de uma partícula referente à origem O do meu sistema de referência utilizado, né, é igual ao produto vetorial R vetor P, ou seja, é o produto vetorial vetor posição com momento linear da partícula, lembrando que o momento linear é massa vezes o vetor velocidade instantânea. Né? Então, esses dois vetores são proporcionais, né? O P é proporcional, né? Paralelo com o vetor velocidade instantânea, certo? Então, essa é a definição de momento angular. R vetor P é produto vetorial, vetor posição com vetor momento linear. Né?
Sabido o momento angular, eu vou definir então torque referente a essa mesma origem O, né? Então, o torque tal, né? Vetor tal relativo à mesma origem O, é escrito também como um produto vetorial, né? Então, o torque é definido como o produto vetorial vetor posição vezes vetorial com a força aplicada sobre a partícula, né? Força aplicada por a partícula. Então, se eu tenho uma força sendo aplicada sobre a partícula, né? O torque correspondente é R vetor F, onde R, no caso aqui, é o vetor posição, né, da partícula, né? Que no caso do torque, né, ele vai determinar, então, o vetor posição vai determinar, então, a posição em que a força está sendo aplicada, né, relativo à origem do sistema de coordenadas O, certo? Escrevendo em termos da... Se a força é a força resultante, né, se a força é a força resultante, eu ainda posso escrever o torque, né, em termos da derivada temporal do momento, porque se F é a força resultante, a gente sabe que, pela segunda lei de Newton, força resultante é derivada do momento. Então, estou só reescrevendo o torque em termos da derivada do momento. Tá? Então, eu tenho a definição de momento angular de partícula única e o torque resultante, né, associado com a força líquida sobre a partícula, né? Sendo descritos ambas quantidades relativas à mesma origem O. Então, agora eu vou determinar em que condições o momento angular L da partícula é conservado, certo? Para isso, eu tenho que calcular quanto é que é a taxa de variação temporal do momento angular e saber em que condições essa taxa de variação temporal vai ser zero, certo? Então, para isso, eu vou ter que calcular quanto é que é a derivada do vetor L, né? A derivada temporal do vetor L. A derivada temporal do vetor L, que é o L ponto, né? É a derivada temporal da definição de momento angular R vetor P. Tá? Aqui, então, eu tenho uma derivada do produto, né? A derivada do produto vetorial. Então, a derivada do produto é parecido, né? O procedimento, né, é o mesmo como funções de uma variável, né, derivada do produto. Então, eu derivo o primeiro vetor, que é o vetor posição, vetorial com o segundo vetor, que é o momento, mais mantenho o primeiro vetor, que é o vetor posição, vetorial com a derivada do segundo vetor, que é o vetor momento. Tá? Aqui está calculado, então, quanto é que é a derivada do produto vetorial R vetor P. Lembrando que dr dt é o r ponto, ou seja, é a velocidade, né? Vetor P, então só escrevendo de forma compacta o primeiro termo. O segundo termo, lembrando que derivada dp é relativa a t, né? P ponto, né? O P ponto é a força. Né? Então aqui eu tenho os dois termos como sendo r ponto vetorial P mais r vetor P ponto, né? Certo? Lembrando que primeiro caso, quanto é que esse primeiro produto vetorial, a gente consegue ver que ele é nulo, né? Porque R ponto é a velocidade, né? O vetor velocidade é paralelo ao vetor momento. A gente sabe que se eu tenho vetores paralelos ou antiparalelos, o produto vetorial desses dois vetores paralelos ou antiparalelos é nulo, né? Dá o vetor nulo. Então, o primeiro termo na derivada de L é zero. Eu tenho o segundo termo como sendo não nulo, né? R vetor P ponto é justamente, como eu estava comentando ali em cima, a definição de torque, né, resultante sobre a partícula. É o vetor tal, né? Então aqui eu consegui calcular explicitamente quanto é que é a derivada temporal do momento angular da partícula. É exatamente igual o torque resultante sobre a partícula. Então, se eu conheço o torque líquido, né, sobre a partícula, isso vai me dar a taxa de variação temporal de L. E aí, então, a gente já consegue a condição em que o momento angular, né, o vetor L, vai ser um vetor constante. Né? Ou seja, para que a taxa temporal de L seja nula, o torque líquido tem que ser zero. Né? Então, se o torque total, o torque líquido sobre a partícula é nulo, né? Eu não tenho torque, né, sobre a partícula, o vetor momento, né, o vetor momento linear, momento angular, perdão, o L vai ser um vetor constante. Então, nessas condições, se eu tenho torque nulo, o vetor momento angular vai ser um vetor com módulo constante e sempre vai estar apontando na mesma direção e no mesmo sentido, ou seja, um vetor constante. Então, consigo então enunciar a segunda lei de conservação, que é a lei de conservação no momento angular, né?
o momento angular vai ser conservado, né, se eu não tenho torque líquido, né? Se essa partícula não está sujeita a nenhum torque, né, sobre ela. E agora a gente vai começar, né, a discutir a questão da lei de conservação da energia mecânica, certo? Ou a conservação da energia, mas especificamente a lei de conservação da energia mecânica. A lei de energia mecânica é só conservada para campos de força conservativo. Na verdade, eu só consigo enunciar, né, uma energia mecânica para um sistema ou para uma partícula, né, para um sistema ou para uma partícula única, se o meu campo de força, onde a partícula está fazendo a sua dinâmica, né, se desenvolvendo seu movimento, for um campo de força conservativo. Então, o que eu vou fazer aqui nesta aula é apenas definir, né, como é que eu sei que um campo de força é conservativo ou não. Só para adiantar, né, se eu tenho um campo de força conservativo, eu consigo definir, então, a energia potencial. Então, eu só vou ter a energia potencial definida quando eu estou com campos de força conservativo, e a gente já vai entender no final da aula de hoje por quê, né? Eu só consigo ter campos de força, eu só consigo definir potenciais se eu tenho campos de força que são chamados irrotacionais, né? Que tem rotacional nulo, né? Então a gente vai aprender como saber se um campo de força é conservativo ou não, a partir da definição mais geral possível de campo conservativo, né? E o ponto principal isso é o cálculo do trabalho, né? Que eu realizo trabalho num campo de força, né? Especificamente. Então, vamos passo a passo. Então, na aula que vem a gente vai derivar as condições, vai definir energia potencial e energia mecânica, né? E vai ficar claro em que condições a energia mecânica vai ser conservada. Então, vamos passo a passo. Primeiro eu vou discutir a questão da definição de campo conservativo, como é que a gente operacionaliza, né, a forma de saber se um campo é conservativo ou não. Então, o ponto principal, o ponto inicial aqui, eu tenho um campo de força, que eu não sei se é conservativo ou não, então tem um campo de força F. Só para entender o que é um campo de força, tá? Campo de força é em cada ponto do espaço, né, dado um instante de tempo t, eu tenho um valor para o vetor força. Tá? Então, em todo o espaço, eu tenho, para cada ponto do espaço, para cada coordenada espacial, eu tenho um vetor força específico. Né? Eu tenho o vetor força no seu modo, na sua direção e no seu sentido. Tá? Então, o campo de força não é uma... Eu até posso ter campo uniforme, né? Mas aqui eu estou fazendo o caso geral, onde a F, né, a força, é um campo, né? Um campo de força. A cada ponto do espaço eu posso ter o vetor força com módulos diferentes, com direções e sentidos diferentes. Então, eu vou ter, então, até um campo de força. A gente está muito acostumado com campos de força, né? Campo de força gravitacional, campo de força eletrostático. O campo de força ele está distribuído no espaço, né? A cada ponto do espaço eu tenho um valor diferente para o módulo, direção e sentido do vetor força. Então, eu tenho um campo de força. Tá? Então, eu só estou representando as flechinhas aqui para mostrar que eu tenho um campo de força distribuído no espaço. E aí eu tenho uma partícula de massa m, né, que vai se deslocar dentro desse campo de força, indo de uma configuração 1 para uma configuração 2. Eu posso ir de uma posição para outra, e essa posição 1 e essa posição 2 vão me definir duas configurações distintas. Né? Configuração 1, configuração 2. Então, tem uma partícula sujeita ao campo de força, partindo de uma configuração para outra. Né? Certo? Que pode envolver deslocamento ou não. Tá? E aí a gente vai agora calcular, né? Calcular explicitamente qual é que é o trabalho, né? Exercido, né? Sobre a partícula pela força F, pelo campo de força F, né? Para a partícula, então, realizar o seu movimento, transformando, então, uma condição 1 para uma condição 2. Como é que a gente calcula o trabalho? Eu vou chamar de trabalho
para ir da configuração 1 para 2 sujeita à força F, né, de W12, tá? W12, então, é o trabalho realizado pelo campo de força da partícula aí da condição 1 para a condição 2. Isso é definido, esse trabalho, né, é definido como essa integral de caminho, tá? Então, o que eu tenho aqui do lado da direita, a definição do trabalho, né, é uma integral de caminho. Por que é uma integral de caminho, tá? Porque aqui no integrando eu tenho o produto escalar do força escalar deslocamento, né, o elemento infinitesimal de deslocamento, sobre um certo caminho, né? O caminho vai ser de 1 até 2, tá? Então eu vou de 1 até 2 pelo um caminho, tá? Um caminho C. Certo? Esse tipo de integração integral, né, é integral de caminho, certo? Lembrando que no cálculo vetorial tem 3 tipos, basicamente, de integrais, né? Integral de caminho, integral de área e integral de volume. Aqui, no caso, o trabalho está sendo definido como integral de caminho, né? Onde o integrando aqui é o produto escalar força escalar elemento infinitesimal de deslocamento sobre um caminho específico para ir de 1 até 2. Mas, basicamente, aqui eu estou definindo como é que eu calculo o trabalho a partir do integral de caminho, certo? No cálculo vetorial. Então, para cada campo de força F, eu vou ter um trabalho realizado por esse campo de força para ir de uma configuração até a configuração 1 até uma configuração 2 sobre um determinado caminho. Se a força, né, o campo de força for a força líquida ou a força resultante, aí o trabalho tem uma relação específica com a variação da energia cinética. Então, o que eu vou fazer agora, a partir da definição de trabalho via integral de caminho, eu vou derivar para vocês o teorema, né, trabalho, energia cinética, tá? Então, agora eu vou relacionar qual é a relação entre trabalho realizado pela força resultante com a variação da energia cinética da partícula para ir de 1 até 2, tá? Então, se a F é a força líquida ou a força resultante, né, eu vou poder calcular explicitamente quanto é que é o trabalho realizado pela força resultante. Então, a F aqui é a F resultante, né, a líquida. Então, para fazer o cálculo do trabalho da força resultante, primeiro eu vou calcular quanto é que é o integrando, né, o integrando F escalar dr, onde F é a força resultante. Então, eu preciso calcular primeiro o integrando, né, que é força resultante escalar dr. Tá? Então, eu vou calcular quanto é que esse produto escalar para colocar aqui na definição de trabalho, na integral de caminho. Bom, FR é a força resultante, então a segunda lei, aí nós sabemos, né, que isso pode ser escrito, a FR, né, como massa vezes a aceleração, onde a aceleração aqui está escrita como a derivada temporal do vetor velocidade. E o DR, né, o elemento de deslocamento, eu vou escrever ele em termos do elemento o diferencial do tempo, né, a translação temporal, né. Eu vou reescrever dr, o vetor dr, como sendo dr dt. Então, só reescrevendo o elemento infinitesimal de comprimento em termos do elemento de diferencial temporal, de tempo. É uma maneira de reescrever o dr. Então, está aqui escrito, né? Eu escrevo dr como sendo dr dt. Lembrando que dr dt é basicamente o vetor velocidade. Tá? Então, F escalar dr, onde F é a resultante, pode ser escrito em termos da diferencial temporal, né, e do vetor velocidade. Tá? Então, lembrando que aqui no miolinho, a menos da massa e o elemento infinitesimal de tempo, que é um escalar, né, a gente tem um produto escalar aqui. Tá? Tem um produto escalar dv dt com v, certo? dv dt escalar v. Então, me permito fazer de novo uma janelinha matemática, né? Se eu calcular, por exemplo, a derivada temporal do produto V escalar V, tá? A derivada de um produto escalar. Tá? De novo, no cálculo vetorial, a derivada de produto é usar a derivada de produto como para funções de uma variável. Né? Então, seria derivada de V escalar V mais V escalar dv dt. Então, basicamente,
a derivada temporal do produto V escalar V, que é V quadrado, né, é 2 vezes o produto escalar dV dt escalar V. Justamente dV dt escalar V é o que nós temos aqui no produto escalar força resultante com elemento infinitesimal de deslocamento, né? Então, dV dt escalar V é 1 meio, né? 1 meio, derivada temporal do produto V escalar V. Ou seja, produto vetor V escalar V é V quadrado, né? É o módulo quadrado da velocidade. Então, aqui, finalmente, eu consigo calcular o integrando da definição de trabalho na integral de caminho, como sendo dado por 1 meio, massa da partícula, a derivada temporal do V2, né, quadrado do vetor velocidade, vezes o elemento infinitesimal no tempo. Né? Então, finalmente, eu consigo escrever F escalar dr como sendo 1 meio m dv2, né? dv2, quando eu já cancelo as derivadas, os elementos infinitesimais de tempo aqui, né? Resta para nós a diferencial em v quadrado, né? A diferencial em v2. Então, se a força é a força resultante, o trabalho realizado para ir da configuração A1 até 2 é dado por essa integral de caminho, onde a gente já calculou explicitamente quanto é que o integrando para a força resultante é 1 meio massa dv2, né? Agora, 1 meio m é escalar, então ele pode sair para fora da integração de caminho, né? Então, eu vou integrar de 1 até 2 dv quadrado. Então, eu vou calcular a integral onde o elemento infinitesimal é em v2, né? dv2. A integral disso, então, é v2 calculado do limite superior menos v2 calculado no limite inferior, aqui, né? V quadrado, V2 quadrado menos V1 quadrado, certo? Multiplicado, claro, por 1 vezes 1 meio da massa. Distribuindo aqui nos dois termos o produto 1 meio de m pelos quadrados das velocidades, né? Isso vai me dar, então, 1 meio massa V2 quadrado menos 1 meio massa V1 quadrado. Basicamente, então, se a gente definir energia cinética da partícula associada à velocidade v como sendo t, né? Essa é a notação do Mélior, né? Para a energia cinética. Tem livros, textos que usam K, outros usam E cinética, né? O Mélior usa T para a energia cinética, tá? Então, a energia cinética T é 1 meio de mv ao quadrado. Então, o que eu tenho, basicamente, vocês conseguem ver aqui, que o trabalho é realizado pela força resultante, né? Para ir de uma configuração 1 até uma configuração 2, explicitamente é igual à diferença da energia cinética na configuração 2, né, menos a energia cinética na configuração 1. Então, basicamente, aqui eu tenho a variação da energia cinética da partícula quando ela vai de 1 para 2. Né? Então, aqui eu consegui mostrar derivar, né, para vocês o teorema trabalho-energia cinética, né? Variação da energia cinética. Ou seja, o trabalho realizado pela força resultante para ir de uma configuração 1 até 2, basicamente é igual à variação da energia cinética da partícula para ir da posição 1 para a posição 2, certo? Então, aqui é uma das propriedades referente a trabalho, né? Trabalho realizado pela força resultante é associada com a variação da energia cinética, esse é um teorema, né? Então, lembrando que a gente consegue obter o teorema basicamente usando a definição de trabalho e o fato que a força aqui é a força resultante. Né? O resto tudo. E, claro, a segunda lei, que foi o ponto principal que a gente utilizou para derivar este teorema. Como eu estava falando para vocês, a análise aqui do trabalho realizada por um campo de força vai nos ajudar a entender se o campo de força é conservativo ou não, tá? Então, agora eu vou partir para a definição de campo de força conservativo. Então, se eu tenho um campo de força e eu tenho uma categoria especial de campo de força, que são aquelas onde o trabalho realizado, né,
para mover a partícula da configuração 1 para a configuração 2, né, for independente do caminho realizado para ir de 1 até 2, né? Então, se eu tenho um campo de força particular, onde o trabalho realizado para ir de 1 até 2 é o mesmo, independente do caminho, esse tipo de campo de força é chamado conservativo, certo? Então, campo conservativo, essa é a primeira definição de campo conservativo. Campo conservativo vai ser aquele onde o trabalho realizado por esse campo de força para ir de um ponto a outro, de configuração a outra, independe do caminho realizado para conectar essas duas configurações. Tá? Tem vários tipos de campo de força que a gente já sabe que são conservativos, lá da Física 1 já, né? O campo gravitacional, o campo de força eletrostático, o campo de força elástico, né? Lei de Hooke, né? Todo campo de força que for proporcional com a posição, certo? Todos esses são campos conservativos. Né? Na verdade, todos os campos tipo de força tipo central vão ser conservativos. Esses que eu estou falando são campos de força central. Mas o nosso ponto de partida aqui é como é que eu sei que um campo de força é conservativo. A primeira definição é que o trabalho realizado para uma configuração 1 até 2 independe do caminho. Tá? E aí, a partir dessa definição principal de campo conservativo, a partir do trabalho realizado pelo esse campo de força sobre a partícula, eu vou tentar operacionalizar maneiras de saber se um campo é conservativo ou não, né? Mas, basicamente, eu sei que a primeira coisa que eu tenho que checar é que o trabalho realizado para ir de um ponto ao outro e vai depender do caminho, tá? Então, aqui eu só estou escrevendo de forma matemática, né, o fato do campo de força conservativo ser independente do caminho, né, realizado. Então, eu vou chamar Fcon de campo de força conservativo, só para diferenciar dos outros, né, que não são conservativos, né. O trabalho realizado, escrito na forma da integral de caminho, né, de 1 até 2, né, vai ser independente do caminho. Então, só para mostrar o que é isso do ponto de vista matemático, né? Aqui eu tenho então, um sistema de coordenadas, eu tenho minha partícula sujeita a um campo de força conservativo Fcon, né? Indo da configuração 1 para a configuração 2, certo? E aqui eu estou representando vários caminhos para ir de 1 até 2, tá? Então, aqui eu tenho o caminho A, o caminho B e o caminho C. São distintos caminhos, tá? Se esse campo de força for conservativo, as integrais de caminho, aqui eu estou escrevendo as 3 integrais de caminho, realizadas sobre diferentes caminhos, né? Caminho A, caminho B e caminho C, são todas iguais. As integrais de caminho, independente do caminho escolhido, são todas iguais. Isso é uma maneira de colocar matematicamente, né, a propriedade do campo de força Fcon ser conservativo. As integrais de caminho, para ir de um ponto ao outro, o mesmo ponto, né, até o mesmo ponto final, independe de qual caminho que eu estou escolhendo para ir de 1 até 2. Agora eu vou, sabido assim, matematicamente, qual é que é a consequência para as integrais de caminho, né? Eu vou analisar então as consequências, né? Qual é que é as consequências do trabalho realizado sendo independente do caminho? Que consequências isso vai me dar, certo? Então aqui eu tenho uma partícula que está sujeita a um campo de força, certo? E aí eu vou analisar um caso particular onde eu vou fazer um caminho fechado. Então a partícula vai da configuração A, vai até um ponto B, uma configuração B, e volta para a configuração A. Então o que eu estou fazendo aqui é, eu tenho uma partícula imersa num campo de força, que pode ser conservativo ou não, e eu estou analisando um caminho fechado. Eu vou e volto na mesma configuração original. Certo? Então aqui eu estou fazendo um caminho fechado, e esse caminho fechado envolve dois segmentos, né? Dois caminhos parciais, né? Subcaminhos, né? Elementos de caminhos diferentes, né? Que é o caminho C1, que é para ir de A até B, e o caminho C2, que é para ir de B até A. Então, eu
vou e volto em A pelos caminhos C1 e C2, certo? Então, deu campo vetor, um campo de força, a partícula vai e volta no mesmo ponto, que é o ponto A, usando um caminho fechado, que é a soma do caminho C1 mais C2, certo? Eu quero calcular, então, quanto é que eu trabalho total, qual é que é o trabalho resultante, né, para ir de A, passar por B e voltar, ou seja, qual é que é o trabalho realizado sobre um caminho que me dá um caminho fechado, né, referente a um caminho fechado. Então, aqui eu estou calculando, né, como é que é o trabalho realizado por um caminho fechado, né, indo de A e voltando a A por esses dois subcaminhos aqui, né. Então, para calcular o trabalho realizado para fazer um caminho fechado, eu vou somar, né, por definição de trabalho, né, vou somar primeiro o trabalho para ir de A até B sobre o caminho C1, aqui, né, então a integral de caminho da força, do campo de força F, para ir de A até B, primeiramente, né, pelo caminho C1. Mais, né, o trabalho, lembrando que trabalho é escalar, então eu somo, né, escalarmente, né, e de B até A pelo caminho C2. Né. Isso eu vou usar uma anotação aqui, tá, para trabalho sobre um caminho fechado. Tá? Então, trabalho realizado sobre um caminho fechado. Aqui é a integração de caminho, né, a integração de caminho fechado C vai envolver, então, essa notação que é a integral com a bolinha aqui, né, essa bolinha está denotando que o meu caminho está sendo realizado por um caminho fechado. Então, a bolinha significa caminho fechado. Tá? O caminho fechado, então, basicamente é a soma das integrais de caminho, né? C1 mais C2 para fechar o caminho fechado C. Certo? Se esse campo de força for conservativo, a gente vai ver as consequências, tá? Mas eu estou só aqui utilizando a minha anotação primeiro, tá? Lembrando que a segunda integral de caminho, que vai de B até A pelo caminho C2, né, se eu inverter os limites, né, se eu inverter os limites de integração, eu posso inverter o sinal dessa integral aqui, tá? Então, eu posso escrever a integral de B até A, do produto escalar f dr, né, como sendo negativo da integral A até B, né, invertir os limites de integração do mesmo produto escalar f dr, pelo mesmo caminho C2. Então, daqui para cá é só cálculo, né? A inversão dos limites de integração vai trocar sinal, né, na minha integração. Certo? Isso também funciona no cálculo de funções, né? Se tu está integrando de um limite 1 até o limite 2, tu inverter os limites e vai trocar o sinal da integral. Né? Então aqui eu só estou reescrevendo a integral de caminho fechado. Né? A integral de caminho fechado ainda pode ser escrita em termos dos dois caminhos C1 e C2 desta maneira, tá? Para qualquer campo de força. Né? Então, a integral de caminho fechado, que vai dar o trabalho realizado por um caminho fechado, por um campo de força F, né? É igual a essa diferença aqui. Tá? Se vocês olharem, né? Bom, aqui eu tenho os mesmos limites de integração, os mesmos integrandos, né? Para o cálculo da integral de caminho, e os caminhos são distintos, né? C1 e C2. Mas, se o campo de força for conservativo, a integral de caminho para ir de A até B independe do caminho escolhido para ir de A até B. Então, no caso particular de campo conservativo, estas duas integrações aqui, né, vão dar o mesmo valor, ou seja, a integral pelo caminho C1 para ir de A até B, ou a integral de A até B indo pelo caminho C2, vão dar o mesmo valor para a integral de caminho, certo? Se o campo de força, claro, for conservativo. Então, no caso do campo particular de campo conservativo, estas duas integrais vão se cancelar, né? Porque eu tenho menos, os valores das integrais são os mesmos, se o campo de força for
conservativo, né? E aí eu tenho uma consequência, né? A integral de caminho fechado tem que dar zero, vai dar zero, né? Para campo de força conservativo. Então aqui eu tenho uma primeira consequência para campo de força conservativo, né? A integral de caminho fechado dá zero, se o campo de força for conservativo. Eu posso entender que para um campo de força conservativo, o trabalho realizado pelo campo de força conservativo, né, força F conservativo, para realizar uma trajetória fechada, né, um caminho fechado, é nulo. Então, isso é uma definição operacional para saber se um campo conservativo é conservativo ou não. Né? O trabalho realizado por esse campo de força para um caminho fechado é zero. Matematicamente está escrito nesta forma, né? Integral de caminho fechado sobre um caminho fechado C vai dar zero se o campo de força for conservativo. Isso é uma maneira de analisar se o campo de força é conservativo ou não via trabalho, né? Trabalho realizado sobre um caminho fechado. Então, todos os campos de força conservativos vão ter trabalho nulo, né? Se eu calcular o trabalho quando eu estou fazendo um caminho fechado dentro desse campo de força. Né? O que eu vou fazer agora é um pouquinho de matemática, né? É reescrever essa condição da integral de caminho para o rotacional do campo F, o campo de força conservativo F. Tá? Só vou pedir para vocês fazer um pouquinho uma janelinha matemática de cálculo vetorial para reescrever esta condição, né? Trabalho nulo para caminho fechado. Está escrito matematicamente desta forma. Então, o meu passo seguinte para dar uma outra maneira, né? Uma outra operacionalização de como eu sei que um campo de força vai ser conservativo, eu só vou fazer isso porque a gente vai precisar dessa operacionalização diferente, né? Para saber se o campo de força é conservativo ou não, porque eu preciso definir energia potencial na aula que vem, então eu vou necessariamente precisar dessa segunda condição referente à força conservativa. Tá? Então, esquece a condição ali e vamos trabalhar um pouquinho com matemática. Tá? Em algum momento, eu acho que é cálculo 3 ou em geometria analítica, em algum momento, se nunca viram, só vamos precisar disso daqui especificamente. Tá? No cálculo vetorial existe um chamado teorema de Stokes, que são teoremas integrais que a gente chama no cálculo vetorial. Tá? O que diz o teorema de Stokes? Tá? Então aqui eu tenho uma superfície grande, que é S1. Tá? Sobre essa superfície grande S1, eu vou colocar um caminho fechado C. Certo? E este caminho fechado C vai delimitar uma superfície menor, que é a superfície S. Então, a superfície S é a superfície delimitada por um caminho fechado C. Basicamente é isso que eu estou falando. O teorema de Stokes me relaciona duas integrais. Uma integral de caminho com uma integral de superfície. Certo? Então, o que nos diz o teorema de Stokes no cálculo vetorial? A integral de caminho fechado de um campo vetorial A é igual à integral de superfície. Então, aqui eu estou calculando a integral de superfície, né? Onde a superfície é a superfície delimitada pelo caminho fechado C, que é o que eu mostrei aqui nessa figura, né? Eu tenho o caminho fechado C, né? E esse caminho fechado vai delimitar, né? Vai limitar a uma superfície que eu chamo de superfície S, né? Então, o teorema de Stokes me diz que a integral de caminho fechado, onde o caminho fechado é o caminho C, de um campo vetorial A, certo? Pode ser qualquer campo vetorial, no nosso caso aqui é o campo de força, né? E é igual à integral de superfície, não do campo de força, mas do rotacional do campo. Rotacional do campo A. Certo? Depois já vou falar aqui o que é o rotacional do campo A, mas aqui está a anotação para rotacional, né? É o produto vetorial do operador, do vetor nabla, ou del, né? Com o campo de força A. Então, o que eu estou escrevendo aqui, dentro do parênteses, é o chamado rotacional de A. Tá? O ds aqui é o elemento infinitesimal de superfície.
Então, o elemento ds vetor, né, é a multiplicação do elemento de área, dA, pelo vetor unitário normal à superfície dA, certo? Mas só para resumir, né, o teorema de Stokes, que é um teorema geral, né, do cálculo vetorial, relaciona integrais de caminho fechado de um campo, né, um campo vetorial A, com a integral de superfície do rotacional desse mesmo campo, certo? Vejam bem que no nosso caso particular aqui, para campo conservativo, a gente tem uma integral de caminho fechado que é nula para campo conservativo. Então eu vou utilizar o teorema de Stokes e ver qual é que é as consequências por rotacional do campo conservativo F. Né? Então a gente sabe que a integral de caminho fechado, C, para um campo de força conservativo é nulo. Pelo teorema de Stokes, essa integral de caminho fechado pode ser escrita em termos da integral de superfície. A superfície S delimitada pelo caminho fechado C, né, do rotacional do campo de força F, tá? F com. Então, basicamente, aqui eu apliquei o teorema de Stokes para o nosso caso particular para campo de força conservativo. Né? Então, a integral de superfície do rotacional do campo de força F vai ter que ser zero também, né? Por o campo de força C conservativo. Se a integral de caminho fechado é nula, a integral de superfície do rotacional do campo também vai ser nula. Isso significa que eu posso também ter uma segunda condição que pode ser utilizada, né? Ou o trabalho realizado pelo caminho fechado, ou também eu sei que força conservativa vai ter rotacional nulo, né? O rotacional do campo de força conservativo vai me dar um vetor nulo, tá? Isso matematicamente é chamado o fato do rotacional me dar um vetor nulo, né? Nos denomina que o campo de força conservativo é um campo de força irrotacional, né? Então, falando de maneira compacta, né? Os campos de força conservativos são irrotacionais. Quando eu falo que um campo de força é irrotacional, significa que o rotacional desse campo de força, né? Que é esse produto vetorial aqui, né? É zero. Dá o vetor nulo, certo? Então, eu posso checar que um campo de força é conservativo de duas maneiras. Uma, calculando o trabalho realizado num caminho fechado, nesse campo de força. Se der zero, ele é conservativo. Ou eu posso calcular o trabalho realizado para ir de um ponto ao outro. Se eu mostrar que ele é independente do caminho também, eu consigo mostrar que ele vai ser um campo de força conservativo. Ou, terceira maneira, é calcular o rotacional. Né? Se o rotacional do campo de força for nulo também, isso equivale também a dizer que ele é conservativo. Então, tem três maneiras, mais ou menos, distintas de mostrar que um campo de força é conservativo ou não. Né? Então, eu vou fazer alguns exemplos aqui, tanto para a gente aprender como calcular integral de linha, né? E também checar das três maneiras que a gente mostrou, né? Se um determinado campo de força é conservativo ou não. Então, esse primeiro exemplo aqui vai nos ajudar, então, a aprender como calcular a integral de linha, né? E também utilizar a integração de linha para saber se um campo é conservativo ou não. Então, esse primeiro exemplo, então, eu vou calcular a integral de linha, né? Que é necessária para o cálculo de trabalho, né? Vou calcular a integral de linha, então, para este campo de força, tá? Eu tenho um campo de força específico, um campo de força no plano XY, né? Então, os componentes x e y no meu campo de força. Então, da minha F, né? O meu campo de força F tem esta cara, né? As componentes x do meu campo de força dependem da coordenada y, e as componentes y do meu campo de força dependem da coordenada x. Então, é isso que eu estou falando que é um campo de força, né? Para cada coordenada espacial, né? Para cada ponto do espaço, eu vou ter um vetor f distinto, né? Tá? Um determinado módulo, direção e sentido dado pelas suas componentes. Né? Eu vou partir da origem, então 0 a 0, né? E vou chegar no ponto 1, 1. Então, ao longo de dois caminhos distintos, que eu vou chamar de caminho A e caminho B.
Eu vou só mostrar aqui Então, aqui eu tenho meu sistema de coordenadas cartesiano, aqui está a origem do sistema de coordenadas, tá? Eu vou da origem até o ponto 1, 1, tá? Por dois caminhos distintos. Primeiro o caminho A, que é indo até o ponto da origem O até o ponto Q, e depois do ponto Q até o ponto P, 1, 1. Este caminho aqui. E depois um caminho mais curto, que é o caminho B, que é diretamente na diagonal, né? Diretamente pela diagonal até chegar, partindo da origem até chegar no 1, 1, tá? Aqui está a expressão do campo de força com as componentes cartesianas da força na direção x e na direção y, tá? Então, o que eu vou fazer aqui nesse problema é calcular o trabalho realizado em dois caminhos distintos, né? Por o caminho A e pelo caminho B distintos, sujeito a este campo de força, né? Para ir da origem até o ponto 1, 1, tá? Então, primeiro eu vou calcular qual é que é o trabalho realizado sobre a partícula, né, por este campo de força específico, né, indo pelo caminho A, tá? Eu vou de O, trabalho realizado para ir de O até P, né, O até P, pelo caminho A, vou denotar por WOP pelo caminho A, via integração de caminho, né? Tá? Então, eu tenho dois pedacinhos de caminho, pelo caminho A completo, né? Primeiro eu vou ir de 0 até Q, ou seja, do ponto O até o ponto Q, caminho escrito em termos... Trabalho neste caminho de O até Q, escrito em termos do elemento da integral de caminho, né? FDR, onde F, aqui está a expressão da força, né? E depois de Q até P. Aqui eu estou escrevendo o trabalho realizado para ir de O até P por dois segmentos, né? Segmento de reta O, Q e depois OP, QP. OK e depois QP. Tá? Tenho duas integrais de caminho para calcular, tá? Pelos dois segmentos de reta aqui que eu designei. Para fazer o cálculo da integral de caminho, eu preciso então saber quem é o integrando, ou seja, quem é o produto escalar FDR, né? E no caso aqui em cartesiano, sistema de coordenadas cartesiano, né? O elemento infinitesimal de deslocamento, né, está aqui em cartesianas, né? As componentes do vetor infinitesimal de deslocamento dr é dx e dy para as componentes cartesianas, né? O i e j são os vetores unitários na direção x e y. E, claro, o campo de força tem as suas componentes, né, x e y também. Então, eu vou calcular explicitamente o produto escalar que está dentro das integrais de caminho. dr, então, aqui está a sua representação em cartesianas, e a força também escrita nas suas componentes cartesianas. Muito bem. Produto escalar, se eu sei as componentes, né? Cartesianas é tranquilo, é multiplicar componente a componente, né? Produto escalar é FDR, então, é a componente a força, a componente x, com o elemento infinitesimal na direção x, mais componente y da força multiplicado pelo elemento infinitesimal de deslocamento na direção y. Né? Explicitamente, a gente sabe quem é fx e fy, né? Fx é y e fy é 2x. Coloquei aqui explicitamente. Né? Então, o FDR, basicamente, para esse campo de força é y dx mais 2x dy. Certo? É esta quantidade aqui que eu tenho que colocar nos integrandos, tá? Certo? Então, vamos primeiro calcular o primeiro caminho, tá? Que é de O até Q, tá? De O até Q. Do FDR, que é esta quantidade aqui, tá? Lembrando que de O até Q, o y é zero, né? A variável y é zero. E eu vou variar x de 0 até 1, né? Para O até Q. Então, de O até Q, y é zero. Se y é zero, a variação de y, que é o dy, é nulo. O x é diferente de zero, aí sim o x varia, né? E varia de 0 até 1. Então, de O até Q, né? O até Q.
dy é nulo, então esse segundo termo aqui do produto escalar f dr é nulo e só sobra y dx, né? Então aqui só sobra na integral de caminho, vai sobrar apenas y dx. Como a integral é em x, eu coloco os limites de integração, é de 0 até 1, né? 0 até 1 em x, y dx. Mas o y é nulo, né? Y é nulo nesse caminho OK, certo? De 0 até 1 em x. Então, y é 0. Então, a primeira integral de caminho, que é a integral de caminho de O até Q, f dr, é exatamente 0. Ela não contribui. Certo? Agora, vamos para o outro caminho, que é para completar o caminho A, né? A integral de caminho de Q até P. De Q até P, aí a configuração, aí mudamos de configuração, né? Agora aqui o x é fixo, né? X está fixado em 1 e o y vai variar de 0 a 1. Então no caminho Q a P, x está fixo e o y varia de 0 a 1. Aqui, ó. X está fixo, dx vai ser 0, então se o x está fixo, dx não tem variação, né? E o dy vai ser não nulo, o y é diferente de 0, varia de 0 até 1. Né? Então, voltamos aqui, né? No caso onde x está fixo, esta primeira contribuição para o produto escalar f dr vai ser nulo e o segundo termo, então, vai ser diferente de 0. Está aqui. Sobrou diferente de 0, então é 2x dy para esta integral para esse produto escalar f dr. E o y está variando de 1 até 0, certo? Lembrando que o x está fixo, né? X é 1. Então, o último passo aqui é lembrar que x está fixo valendo 1. Então, eu tenho que integrar aqui y de 0 até 1 de 2, né? Então, vai ser 2, integral de 0 até 1 dy, isso vai nos dar, então, 2. Então, o primeiro trabalho, que é de 0 até q, vai dar 0, e de q até p, vai dar 2. Tá? Então, o trabalho total, né, aí de O até P, né, pelo caminho A, que vai de O até Q, depois de Q até P, é a soma dos dois trabalhos individuais, em cada um daqueles caminhos, né, distintos, 0 a O até Q, depois de Q até P, né, vai dar 0 mais 2, vai dar 2. Então, eu já calculei quanto é que é o trabalho em joules, em unidade de joules, né? Qual é que é o trabalho, então, realizado pelo caminho A para ir da origem até o ponto 1, né? Dá 2 joules, por exemplo. Agora vamos calcular pelo outro caminho, que é o caminho B, né? Que é diretamente na diagonal, né? Na diagonal aqui. Eu vou denotar, então, por caminho, trabalho para ir de O até P, pelo caminho B. Isso vai, então, ser calculado através da integral de caminho, f dr, né, pelo caminho B agora. Aqui eu já calculei, nós já calculamos quanto é que é o f dr, né, completinho, o f escalar dr, no nosso caso, para o nosso campo de força, é esta quantidade aqui, né, tudo tranquilo. Agora, no caminho B, a gente está se deslocando sobre a reta, né, a reta y igual a x, né. Então, esta reta aqui é a reta y igual a x. É uma reta que passa pela origem, né? E que tem coeficiente angular 1. Né? Porque eu estou indo de 0 a 1, então o coeficiente angular claramente é 1, né? 1. Então a gente está sobre a reta, se deslocando, né? Nesse caminho B, sobre a reta y igual a x. Isso vai nos facilitar o cálculo da integral de caminho nessa daqui, né? Se y é igual a x, a gente está se deslocando sobre a reta y igual a x, né? Desta condição y igual a x, a gente tem que os elementos infinitesimais de x e de y são iguais, né? Vamos tomar a derivada, né? Os elementos infinitesimais de ambos os lados dessa equação, eu consigo mostrar então que dx é igual a dy. Então, ao invés de a gente calcular, aqui é dx, né? Perdão. Então, ao invés de calcular duas integrais distintas, né? Uma em x e outra em y, a
gente basicamente vai calcular, por exemplo, eu vou escolher aqui fazer o cálculo só para integração em x. Né? Então, aqui vamos calcular o trabalho de OTP pelo caminho B. Então, aqui eu vou escrever tudo em termos de dx, tá? Tudo em termos de x, basicamente, tá? Vamos começar com o primeiro termo aqui. Y dx. Y dx mais y igual a x. Então, o primeiro termo aí na integral de caminho y dx pode ser escrita como x dx, né? Mais 2x dy, mas dy é igual a dx. Então, aqui eu escrevi a integral de caminho, integrando aqui, né, só em termos da diferencial em x. E x, no nosso caso aqui, né, vai também de 0 até 1. Vai de 0 até 1. Então, o que eu tenho aqui dentro do integrando é 3x dx, né, integrada de 0 até 1. A integral dá 3x ao quadrado sobre 2 calculado de 0 até 1, isso dá 3 meios, né? Ou seja, 1,5. Tá? Então, o trabalho realizado sobre esse campo de força, né, para ir de O até ATP, da origem até o 1, pelo caminho B, dá 1 meio, certo? O que eu consigo ver claramente nesse campo de força, calculando explicitamente o trabalho realizado por dois caminhos distintos, tá? Para ir do mesmo ponto até o outro ponto, né? De O até P por dois caminhos distintos. Eu vejo que o trabalho realizado nos dois caminhos distintos são diferentes. Pelo caminho A deu 2 e pelo caminho B deu 3 meios. Tá? Então, está claro que o trabalho realizado para ir dos mesmos dois pontos, né, O e P, por caminhos distintos, dá diferente. Isso significa que esse campo de força nosso aqui que a gente está analisando, ele não pode ser um campo conservativo, ele é não conservativo. Porque se ele fosse um campo de força conservativo, o trabalho por qualquer caminho que eu fizesse, por exemplo, esses dois que eu analisei, o caminho A e o caminho B, ele deveria dar o mesmo valor para o trabalho. O trabalho deveria ser independente do caminho para ir de O até P, né? A gente consegue mostrar aqui para dois caminhos distintos já dá diferente, isso basta para mostrar que esse campo de força F não é conservativo. Isso é uma maneira de mostrar que um campo de força é não conservativo, certo? Aqui eu vou fazer um segundo exemplo, onde eu vou calcular o trabalho realizado por um campo de força que a gente conhece, né, que é o campo de força gravitacional, né, uniforme, o campo gravitacional nas proximidades do campo da superfície terrestre, né. Então, eu estou com um campo de força gravitacional uniforme e eu tenho uma partícula se deslocando de um ponto a outro. Eu vou do ponto x0, y0, z0, certo? Para um ponto x1, y1, z1, onde o z1, na direção z, ou seja, a direção vertical, né? O z1 é maior que o z0. Então, eu estou subindo, né? Dentro de um campo de força uniforme, que é o campo gravitacional. Estou fazendo uma representação gráfica aqui, né? Do campo de força uniforme, força gravitacional uniforme. Aqui está o sistema de coordenadas que eu estou utilizando, né? Sistema de coordenadas 3D cartesiano. Eu vou ir da configuração 1 até a configuração 2 sobre um caminho C, né? A configuração 1 são essas coordenadas, a configuração 2 são essas outras coordenadas com esta condição, né? Que o Z1 é maior que o Z0. Então, vamos calcular quanto é que é o trabalho realizado para ir de 1 até 2, né? Então, aqui a gente vai ter que escrever o campo de força gravitacional, que é um campo de força constante, né? Em termos das suas componentes cartesianas, né? Em componentes cartesianas, o campo de força gravitacional, o FG, né? Tem módulo massa vezes G e aponta esse sentido contrário ao cachapéu, ou seja, na direção inversa à direção Z positiva. Então, aqui só estou escrevendo o campo de força gravitacional constante em cartesianas, né, em coordenadas cartesianas, nas suas componentes cartesianas. Né? E o elemento infinitesimal de deslocamento, né, é igual ao caso anterior, a menos da componente K, chapéu, que vai aparecer aqui, que a gente está no caso 3D, no caso mais geral 3D. Vamos calcular quanto é que é o FDR, né? Aí é só multiplicar as componentes direção a direção. No caso aqui, só as componentes que vão interessar, que vão dar contribuição não nula, são as componentes na direção Z, né? Então, F gravitacional escalar dr
né, vai ser menos mg dz. Então, as componentes Z com componente Z da F gravitacional e do elemento infinitesimal de deslocamento dr na direção Z. Então, aqui está o cálculo do integrando do elemento da integral de caminho, né? Do caminho C, aberto aqui, né? Então, a integral de 1 até 2, né, da configuração 1 até 2 pelo caminho C, né, que eu estou chamando de trabalho 1, 2, né, realizado sobre o campo gravitacional uniforme, basicamente vai ser, então, a integral, né, de menos mg dz, integrada de z0. Lembrando que aqui a integração de linha, basicamente, vai ser uma integração só na variável z, né? A integral dz, em dz, de z0 até z1, que são as coordenadas em z, né, para o ponto 1 e para o ponto 2, né, sobre o caminho C. Né? Então, o mg são constantes, sai para fora da integral, o menos mg, né? Eu vou integrar dz, então, de z0 até z1. Isso, então, dá integral menos mg multiplicado por z1 menos z0. Isso, basicamente, é o deslocamento na direção z, né? Para ir de 1 até 2, né? Certo? Então, aqui a gente já calculou quanto é que é o trabalho realizado pelo campo gravitacional uniforme para ir de 1 até 2, né? Subindo nesse campo gravitacional contra, né? Contra a direção do campo gravitacional, né? O trabalho de 1 até 2, né? Contra o campo gravitacional é menos mg delta z. Então, só depende da altura, né? Do deslocamento realizado na direção z, que é a vertical. Né? Lembrando que aqui a gente tem a questão do sinal, né? Só para interpretar a questão do sinal do trabalho realizado. Né? Relativo ao sinal, né? O trabalho realizado pelo campo de força pode ser positivo ou negativo, no caso aqui do campo de força gravitacional. Para ser deslocado de um ponto ao outro no campo gravitacional uniforme, subindo, né, na vertical, me deu um trabalho negativo. O sinal do trabalho tem basicamente essas interpretações aqui, né? Se o trabalho é positivo, o campo de força realiza trabalho sobre a partícula, né? E se o trabalho for negativo, que foi o caso aqui do campo gravitacional, né? A partícula é que realiza trabalho contra o campo de força, né? Então, a gente vai ter que realizar trabalho contra o campo de força gravitacional para ir de um ponto até o outro, indo em direção contrária às linhas de campo, né? Então, a gente foi de 1 até 2, e esse deslocamento na direção vertical é contrária, né, à direção do campo de força gravitacional. Se a gente está se deslocando a favor, né, do campo de força, o trabalho seria positivo. Então, o sinal do trabalho tem a ver se a gente está realizando deslocamento, né, na direção do campo de força ou contrário a ele, né, certo? E só para encerrar a aula, né, eu vou voltar para um campo parecido, um campo de força parecido com aquele que a gente analisou um pouquinho antes ali, né? Eu tenho um campo de força que tem esta cara, né? A componente x é y, e a componente y é menos x. Então, eu tenho um campo de força no plano xy, né? E eu quero saber se ele é conservativo, tá? Ou não. Então, ele é um pouquinho parecido com o caso anterior, tá? E depois, na aula que vem, no início da aula que vem, eu vou calcular o trabalho realizado, né, para mover a partícula sobre um semicírculo de raio 1 neste campo de força aqui, tá? Então, agora, para finalizar a aula, eu só vou mostrar se esse campo de força é conservativo ou não. Eu tenho a expressão do campo de força em coordenadas cartesianas. Aqui eu vou usar uma segunda maneira de saber se um campo de força é conservativo ou não, tá? Eu vou usar o fato que uma maneira de checar se um campo é conservativo ou não é calcular o rotacional desse campo de força, né? Se o rotacional desse campo de força for nulo, ele é campo conservativo. Se o rotacional do campo de força for não nulo, ele não é conservativo. Lembrando que todos os campos de força conservativos são irrotacionais, né? O produto vetorial del com o campo F, né? Tem que dar zero, certo? Então, eu vou só lembrar para vocês do cálculo vetorial, ou da álgebra linear ou de geometria analítica, né? Como é que eu calculo, né, operacionalmente, né, produtos vetoriais de dois vetores A e B, tá? Aqui eu vou só escrever isso, a fórmula de bolso, né, de cálculo no caso 3D, né, do produto vetorial de dois vetores AB. Né? Então, eu posso calcular rapidamente
produto vetorial de dois vetores, calculando essas duas barrinhas que eu tenho aqui, tá? Dessa matriz 3x3, tá? É o determinante. Eu posso calcular, então, um produto vetorial de dois vetores como determinante dessa matriz 3x3, onde a primeira linha dessa matriz 3x3 são os versores no sistema de coordenadas cartesianos, que são o I, o J e o K. Então, aqui eu estou calculando o produto vetorial de dois vetores que estão representados em componentes cartesianos. Tá? Então, a primeira linha são os vetores unitários cartesianos. A segunda linha da matriz 3x3 são as componentes cartesianas do vetor A, que é o primeiro vetor. Então, AX, AY, AZ. E a última linha dessa matriz 3x3 são as componentes cartesianas do vetor B. Então, BX, BY, BZ. Então, se eu calcular o determinante dessa matriz 3x3, dado desta forma e nesta ordem, né? A, B, segunda linha, terceira linha, as componentes cartesianas, eu consigo calcular o produto vetorial AB. Por que eu estou só lembrando como é que eu calculo o produto vetorial em coordenadas cartesianas? É para aprender